Olá, meus amigos e amigas seguidores do nosso canal. Hoje nós preparamos para vocês aqui 10 dicas para vocês gabaritarem interpretação de texto em provas de português, seja da banca CESP ou demais bancas aí, beleza? Sabemos que todas as provas de português cai interpretação de texto, então já deixa seu like, comente, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. A primeira dica que eu vou dar para vocês terem êxito em interpretação de texto é: leia todo o texto, procurando uma visão geral do assunto. Como assim? Ao você ler, você deve entender a mensagem do autor, o que o autor quis passar naquele texto. E como é que você vai entender isso, esta mensagem? É ler todo o texto, para que o texto fique conectado um parágrafo com o outro. É muito comum você ver pessoas lendo apenas uma parte do texto e já partindo direto para as resoluções da questão. Outra hora, nem ler o texto e já quer ir resolvendo as questões. Isso é um pecado muito grande que vocês devem evitar no dia da prova, caso queira ter êxito nas resoluções de questões de interpretação de texto. A nossa segunda dica é que, encontrando palavras desconhecidas, não interrompa sua leitura. Continue, vai até o fim sem interrupção. Por quê? Ao você parar no meio do texto, as questões elas podem não se conectar mais. Quando você encontra uma palavra desconhecida e continua a leitura, no fim do texto, um parágrafo vai conectar com o outro. E aquela pequena palavrinha desconhecida ela vai ser insignificante, né? Visto que você já tem todo o contexto do texto elaborado, tá bom? Agora, quando você para o texto após uma palavra desconhecida e tenta conhecer a palavra sem terminar a leitura, isso não é bom, porque você não tem as outras partes do texto para fazer esta conexão. A nossa terceira dica é: ao ler, leia bem, leia profundamente, ou seja, leia o texto até entendê-lo, sem pressa na hora de ler. Muito comum vocês ver os alunos aí lendo o texto bastante rápido, e é uma das partes mais importantes da sua prova é a leitura dos textos, visto que são as leituras do texto que vão te dar as resoluções das questões. Então, ao ler, leia com calma, leia profundamente, esqueça da sala e foque apenas na leitura. Esqueça que você tem questões para resolver daqui a pouco, foque apenas em entender o texto, beleza? A nossa quarta dica aqui é que volte ao texto quantas vezes julgar necessário. Pessoal, muito comum esse erro no meio de concurseiros. Por quê? O pessoal, quando vai para a resolução das questões, eles não veem a obrigação de voltar no texto caso seja necessário, porque eles já, na visão deles, já perderam muito tempo, né, lendo o texto e não tem necessidade de voltar. Isso é um erro gravíssimo. Caso você julgue necessário, muitas das vezes vai sim ser necessário voltar no texto, pois as questões vão te dar um parágrafo para você resolver a questão daquele parágrafo. Então volte naquele parágrafo, entenda o que a questão está pedindo e faça a sua resolução tranquilamente, beleza? Nossa quinta dica aqui, é: não permita que suas ideias prevaleçam sobre as do autor. Isso é um pecado também muito grande. Por quê? Tem muitos concurseiros que querem dar ideia para os autores. No momento da prova não é este momento. A prova não é o momento de você querer desentender com o autor, digamos assim. O autor na sua prova é quem vai mandar. Você vai ter que fazer o que a banca está pedindo. Todas as alternativas vão ser de acordo ao autor, o que ele quis trazer com essa mensagem e tal. Então, a sua ideia você pode discordar do autor, porém na prova você tem que concordar sempre com ele, beleza? Dica número 6. Centralize cada questão ao parágrafo e à parte do texto correspondente. Ou seja, cada questão ela vai estar trazendo um ponto do texto. Geralmente, cada questão ela vai tratar de um parágrafo, vai tratar de uma parte do texto
e eu quero te pedir aqui que você faça essa conexão com cada questão e veja em que parágrafo do texto é que se encontra a resposta daquela questão. Ao você separar os textos em partes, né, durante a questão, você vai estar ganhando tempo para assim não precisar ler todo o texto novamente, caso seja preciso, beleza? A nossa sétima dica é que verifique com cuidado o enunciado de cada questão. Isso é muito importante não só na resolução de questões de interpretação de texto, quanto em tudo quanto é matéria. Verifique com cuidado o enunciado da questão. Não leia rápido o enunciado, leia devagar, entenda o que a banca está te pedindo para assim você entregar a resposta que a banca deseja de você. Então, muita calma nesta hora de ler o enunciado e de entender o que a banca está te pedindo para que você não venha se apavorar, né, e entregar uma resposta não correta de acordo à banca, belezinha? Vamos para a nossa oitava dica, que nada mais é que cuidado com os vocábulos. Destoa igual diferente de, aí tem não, correta, incorreta, certa, errada, falsa, verdadeira, exceto e outros. Essa dica também ela ainda faz parte da sétima, digamos assim, é uma conexão. Por quê? Aqui você vai ter que entender, tem questões que vai falar o seguinte para vocês: de acordo com o texto, a opção incorreta é qual? Tome muito cuidado, preste muita atenção nisso. Outra hora vai ser, de acordo com o texto, a opção correta é qual? De acordo com o texto, a opção errada é qual? De acordo com o texto, a opção falsa é qual? Certa, verdadeira. Todas as questões estão certas, exceto, então tome muito cuidado com os vocábulos e preste muita atenção. Essa dica 8 é muito importante, tá bom? Dica 9. Quando duas alternativas lhe parecerem corretas, procurem a mais exata ou a mais completa. Aqui estamos também diante de uma situação muito mesmo valiosa. Por quê? Tem bancas que elas querem deixar o candidato maluco. E vocês têm que entender. Muitas das vezes vão ter duas alternativas quase iguais, quase idênticas. E você vai ficar entre uma e outra. Aí que eu quero te pedir que você focalize bastante na que você está achando mais exata e mais completa. Neste caso, toma muito cuidado para saber qual opção você vai assinalar, beleza? E a nossa última e décima dica é que procure estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo autor, definindo o tema e a mensagem do texto. Digamos que esta última dica, ela ficou por último, mas ela não é menos importante. Por quê? Você, quando lê, o dever seu é entender as opiniões que o autor trouxe, o tema que aquele texto trata, né? Muitas das vezes uma própria questão vai estar te pedindo um tema e qual a mensagem que o autor quis passar através daquele texto. Então procure estabelecer essas conexões para que você tenha um bom aproveitamento na sua prova. No mais é isso, pessoal, essas 10 dicas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comente, compartilhe. Eu vou lhe desejar uma boa sorte e uma ótima prova. Estaremos torcendo pela sua aprovação. Um grande abraço.